Oi, pessoal de demonstrações matemáticas 2. A gente, bom, estava estudando relações matemáticas, daí a gente viu o menor elemento, a gente viu o elemento mínimo, a gente viu o maior elemento e o elemento máximo. Agora nós vamos ver os limites inferiores e limites superiores, porque depois vai ter uma coisa chamada ínfimo e supremo, que vai pegar, por exemplo, o supremo vai pegar o menor elemento do limite superior, o ínfimo vai pegar o maior elemento do limite inferior. Então dá uma bagunçada na mente, porque você pega menor e máximo, mas a gente vai deixar isso tudo bem explicado, e vamos ter também que relembrar umas coisas, tá? Que é, na verdade, essas quatro definições. Deixa eu só me localizar. Então, é o seguinte, ó, aqui, lembrando só que é o R menor, eu vou falar só menor, mas está implícito que é um R menor. É menor com relação a uma relação, né? Com respeito a uma relação. Mesma coisa do mínimo, do maior e do máximo. O menor, aqui é o Bzinho. Então, o menor se relaciona com todos. Então, só para memorizar, o menor se relaciona com todos. O mínimo, não existe ninguém que se relaciona com ele ou ele mesmo. Então, tá aqui, ó. Se alguém se relacionar com ele, é porque esse alguém é ele mesmo, tá? Então, mínimo. Não existe ninguém que se relaciona com ele, exceto ele mesmo. Menor se relaciona com todos. O mínimo, se alguém se relaciona com ele, é porque esse alguém é ele mesmo. Ou seja, ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. Esse é o mínimo. Agora, vamos ver o maior. Deixa eu ver se está aqui. Agora, a gente vai ver o maior e o máximo, junto, né? Que também... Então, o maior... Lembra que o menor se relaciona com todos. Aqui, o maior... todos se relacionam com ele. Então, você pega a definição do menor e inverte as posições aqui do B e do X. O menor se relaciona com todos, aqui são todos se relacionam com o menor. Ah, professor, mas não é a mesma coisa? Se a relação não for simétrica, não é a mesma coisa, porque tem relação que não é simétrica, né? Então, como eu falei de dar presente, quando você faz aniversário, você só recebe presente, você não dá presente para as pessoas, né? Enfim, esse é o maior. E o B vai ser máximo quando acontecer essa coisa aqui, ó. E às vezes está mais obscuro de entender, então nós passamos para essa coisa. Lembra que o mínimo, se alguém se relaciona com o mínimo, é porque esse alguém é ele mesmo. Se o máximo se relaciona com alguém, é porque é ele mesmo. Então, não existe... O máximo não se relaciona com ninguém, exceto ele mesmo. Porque o cara se acha o máximo, né? O cara se acha o máximo e ele só se relaciona com ele mesmo. A ordem importa. Até mínimo, professor... ninguém se relaciona com ele. Sim? Não, peraí, repete, acho que você vai falar exatamente o que eu perguntei. Pede para continuar. Ah, tá. Ó, porque aí que eu pus só para revisar, né? No mínimo, ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. No máximo, ele não se relaciona com ninguém, exceto com ele mesmo. Então, o mínimo é de todos para ele, né? Então, ninguém se relaciona com ele. O máximo é ele não se relaciona com todos, com ninguém. Então, a ordem importa. E mesma coisa, se você lembrou da definição do mínimo, mas não lembrou do máximo, é só você inverter a posição do que está entre o R, né, lado esquerdo e direito, você inverte que dá direitinho. Do mínimo para o máximo e do menor para o maior. Mas pode, veja se ficou claro. Esse foi a revisão, né, de menor, mínimo, maior, então, máximo. Peraí. No mínimo, ele vai se relacionar com ninguém, exceto com ele mesmo. E já no caso do máximo, se os outros se relacionar com alguém, é com ele próprio. Peraí, vamos ver só o... É que a ordem que você falou, do mínimo, você falou a ordem contrária. Porque você falou assim, o mínimo não se relaciona com ninguém. Não, não é. Eu acho que você falou isso, né? Não sei. O mínimo, ninguém se relaciona com ele. É diferente você falar ninguém se relaciona com ele, de você falar ele não se relaciona com ninguém, entendeu? Porque nesse caso a ordem importa.
tem que começar falando, ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. E o máximo, aí você tem que começar, o máximo você começa por ele, porque ele é máximo, ele é o cara que se acha o máximo, ou ele se acha o máximo, não é máximo. Então, o máximo não se relaciona com ninguém, exceto ele mesmo. No mínimo, você tem que começar com o ninguém, que são as outras pessoas que não vão se relacionar com ele. Entendeu? Porque tem essa diferença, essa... Uhum. É esse ponto que eu estava querendo ver, que no caso, no mínimo, XRB implica em X igual a B. Já no máximo é isso. BRX implica em X igual a B. Isso, exatamente. Deixa eu dar uma destacada aqui. Exatamente isso. BRX implica em B igual a... Exato. Então, ó, esse é o máximo. Você passou o B para cá e o X para cá, vira mínimo. Então, basta lembrar o menor e o mínimo. Basta memorizar isso. Depois você memoriza a regra. Do menor para o maior, inverte. Do mínimo para o máximo, inverte. Pronto, é um zip que você dá, é uma compressão que você dá. Você memoriza pouca coisa, mas sabe tudo, né? Sem ter que... Você só inverte. Então, qualquer coisa pode ir perguntando. Deixa eu ver se eu vou emendar com esse aqui, porque tem tudo a ver. Eu vou emendar. Ó, aqui, agora a gente vai usar esses conceitos. Quer dizer, vai ter, agora, como se não bastar, você tem 2 novos conceitos, tá? Então, nós já vimos 4, esses conceitos antes, vimos 4. Agora tem mais 2, serão 6. Na hora que a gente juntar alguns deles, vai dar mais 2 outros novos conceitos. Mas esses 2 novos que vêm no próximo PDF, eles vão usar os anteriores, né? Uma combinação dos anteriores. Ó, lower e upper, bound, limite. Então, é limite superior e inferior, tá? Limite superior, limite inferior. A definição, já vai definir os dois, ó. Então, o R é uma ordem parcial em A. O B é um subconjunto de A e o Azinho pertence a A. O Azinho, agora mudou, tá? Virou Azinho. O Azinho é um limite inferior de B, que é um conjunto que está contido em A, se para todos os elementos de B, A é Rx. Essa definição, ela está parecendo ter interseção com o menor, né? Mas deixa eu ver eu já ia perguntar se era menor o A. Pois é. Ó, eu vou fazer uma gambiarra tecnológica aqui e vou... Não sei se ficou pequeno, mas é só para a gente poder enxergar aqui, ó. O B é o menor R, é o R menor elemento de B, se para todos os X pertencentes a B, o B é Rx. Vamos ver se tem, ó. Ah, sim, esqueci de falar, né? Se ela é uma ordem parcial, ela é porta, RTA. Reflexivo, transitivo e antissimétrico. Não, tem uma diferença que é muito sutil aqui. Quem que gambiarra. É o seguinte. Tem como. Não, é que você está colocando 2 ao mesmo tempo, né, professor? Aumentar? Tem como aumentar. Por exemplo, eu posso aumentar um pouco aqui mas eu acho que o melhor para vocês perceberem qual que é a diferença, o melhor é ver lado a lado, no mesmo tamanho, porque tem uma diferençazinha aqui. Então, o limite inferior é parecidíssimo com a definição de menor. Parecidíssimo. Só que tem uma diferença, que é o jogo dos 7 erros, do 1 erro aqui, dos 2 erros. Qual que é essa única diferença? Tem uma diferença para o lower e uma para o upper, mas
É a mesma diferença, né? Ganha Essa parte do contido aí, do B? B contido em A e A pertencente a Azinho? Não, mas assim, dá uma elaborada. Fala qual que é a diferença. Não, peraí. É porque você fez meio em forma de pergunta. Só tem essa diferença que a Juliana viu. É porque nesse menor aí, é B contido em A, só que é o B. Peraí que ficou mudo a Juliana. Fala de novo? Será que ela caiu? No inferior, Sumiu. B Fala de novo. em A, só que o A aí vai usar o A pertencente a Azinho. É tipo, no primeiro uso B e no segundo uso A. Mas sim. Ó, mas assim, não precisa falar. Bom, o B contido em A, ele tá aqui e tá aqui. B contido em A, tá? Então, o B contido em A não é a diferença. Agora, a diferença é essa mesma que você falou. Aqui, o menor é um elemento de B. O limite inferior é um elemento de A. Entendeu? Então, é bem isso. Se a gente estivesse tratando do conjunto dos números inteiros, o B poderia ser os naturais. É subconjunto de A, né? Seria o subconjunto. Você teria que... Então, você fala, por exemplo, natural e inteiro. Isso, no caso, poderia A ser os números inteiros e B os naturais. E no caso, para ser o menor, ele estaria delimitado somente nos naturais, e para ser o limite inferior, né, ele estaria delimitado só que nos inteiros mesmo, como um todo, não só os naturais. Isso, perfeito. Dá para pensar nesses termos. Deixa eu só falar uma coisa também, que vocês, eu não sei no computador, mas no celular ou tablet, você consegue com os 2 dedos fazer um zoom. É muito útil isso, porque eu às vezes estou assistindo palestra e uso muito essa função. Eu quero ver melhor uma parte, eu vou lá com o dedo e dou zoom. No computador, não sei se dá para fazer isso, mas computador às vezes não precisa tanto porque a tela é maior. Olha, então assim, deixa eu passar aqui. Peraí, upper. Assim, e o upper, desculpa, aqui o upper não está relacionado com... Bom, o lower está relacionado com o menor, o upper vai estar relacionado com o maior. Mas deixa eu voltar aqui, então, que deu para enxergar bem. Esse todos se relacionam com A, está parecendo que é o maior. Só que, novamente, a diferença é que são todos que se relacionam com um elemento que pertence a A. Então, me responda uma coisa. O limite, tanto o limite inferior ou superior, ele vai estar contido em B, no conjunto B? Sim. Sim. Quem dá mais, quem dá menos? Professor, deixa eu fazer uma pergunta, aí depois o senhor responde. Eu não memorizei ainda, mas tipo, o limite inferior, ele pode ser igual ao mínimo? Sei lá se é o mínimo. Ou é o menor elemento? O menor? Menor. Pode sim. Pode sim. Quer ver um caso que o B for... depende da relação e do conjunto, mas é claro que se um caso que o B é igual a A, quando o B for igual a A, isso que você perguntou vai acontecer, mas não se limita a isso, pode ter uma outra relação com outros conjuntos que também isso aconteça, eles seriam os mesmos, o menor e o limite inferior, porque
Porque a relação é a mesma, entendeu? Só muda que ele está no A e no menor está no B. O limite inferior está no conjunto maior. Por isso que é limite, sabe? Inferior. Porque ele está num conjunto maior. Então, ele limita. Exato. E o nome inferior é mais por causa que está associado com o menor. Então, deixaram assim, o menor ligado com o inferior, né? Para poder ficar coerente a nomenclatura. Bens a Deus que nessa disciplina não tem prova, minha Nossa Senhora, porque se tivesse... Não, então, pois é, eu também penso assim, eu não quis dar prova, porque eu falei, ela é uma disciplina que é o conteúdo que pode ficar muito difícil, dependendo do exercício. Então, eu achei melhor mesmo fazer assim. Eu tenho medo de fazer confusão, porque se quer esses 4 conceitos numa questão sozinha, então misturar eles não custa nada. Mesmo sabendo, não, mas... aí, tipo, mesmo sabendo das coisas, a gente acaba, talvez ainda confunde. Confunde muito. Essa parte é uma parte bem complicada, porque dá um nó, né, na cabeça às vezes. Mas, lembra que lá era o Bzinho. Então, o menor, você vai ter para todos os x pertencentes a B, aqui continua igual, e é BRX, o menor, tá? Então, é bem parecido, ó, BRX, o menor relaciona com todos. Aqui o limite inferior se relaciona com todos. Qual que é a diferença? É que, você vê, ele até chamou intuitivo, Bzinho, porque o Bzinho pertence a B. Então, aqui, ó, Bzinho pertence a B. E o Azinho pertence a A. Então, ele já chamou de uma forma intuitiva, né? Limite inferior se relaciona com todos, e o menor se relaciona com todos. Mas o menor está no conjunto B, e o limite inferior está no conjunto A. Agora, ó, de novo, vou fazer a pergunta. O limite inferior é um elemento de B, do B de dado? Ou do D de bola? Tô brincando, eu brinco, mas é do B, né? O limite inferior é um elemento de B? Não necessariamente, mas ele pode ser porque o B está contido em A. Isso, perfeito. Tá. Nossa, eu tava confundindo uma coisa. Uhum. Eu tava achando que o A estava contido em B, por isso que eu respondi aquele negócio no começo. Tá, entendi. Não, mas perfeito. Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. E o limite superior, então, voltando, esse superior é porque tem a ver com o maior elemento. O maior elemento, todos se relacionam com o maior elemento. É isso, né? Vamos só revisar aqui. Todos se relacionam com o maior elemento. Isso. Todos se relacionam com o maior elemento. Aqui, todos se relacionam com o limite superior. Todos se relacionam com o limite superior. Bom, se entendeu o inferior, entende o superior fácil, porque ele tem essa analogia com o maior, que acontece essa mesma coisa. Ó, o maior é desse mesmo jeitinho, todos os x pertencentes. Quer ver? Deixa eu só... isso, todos os x pertencentes a B, tal que todos se relacionam com ele. Só para enfatizar que o Bzinho pertence a B. E aqui, mesma coisa. Um limite inferior para B não precisa ser elemento de B. Bom, esse 6 é a pergunta que eu fiz, tá? O menor elemento de B é apenas um limite inferior que também é elemento de B. Vamos ver se a gente entendeu o 7. O menor elemento de B é apenas um limite inferior que também é um elemento do conjunto B. Então, eu vou fazer uma pergunta a partir do 7. Todos os menores elementos são limites inferiores? Essa pergunta é boa também. Todos os menores elementos são limites inferiores? Eu acho que não. Depende do conjunto. Ali no caso, ele falou que é o menor de B, mas ele não falou que é o menor de A. Acredito que se ele fosse o menor de A, ele seria tanto o menor de A quanto o de B. Todos que o senhor falou, né, professor? Eu falei todos. Todos não. É que eu esqueci de falar menor de quem, né?
esqueci de falar do menor de... Deixa eu voltar à pergunta, talvez. Porque, por exemplo, essa definição de que o menor se relaciona com todos, o B é o menor elemento do conjunto B. Esse Bzinho é o menor elemento do conjunto. Esqueci de falar esse complemento aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta. Então, vamos fazer essa pergunta com duas perguntas, né? Se todos os menores elementos do conjunto B, eles são limites inferiores do conjunto B. Não, na verdade é uma pergunta só. Na verdade estava implícito, né? Na verdade só tem uma pergunta, não tem duas não, porque a gente não está trabalhando com o A aqui, tá? Sempre é o B. Então meio que estava implícito na minha pergunta. Vou fazer a pergunta de novo. Todos os menores elementos de B são limites inferiores de B? Sim ou não? Ou depende, né? Sim, não ou depende? Sim. Só não peço para Mas você mudou, hein, Marcos? Você mudou a resposta, Marcos. Não, agora que você mudou o parâmetro da pergunta também. É verdade. Sim, eu também digo que sim. Por quê? Porque o menor elemento... Por quê? Porque o menor... Como é que eu posso falar? Porque o menor elemento, ele pertence a B. Como o B está contido em A, o menor elemento pertence a A, né? Por exemplo, eu não quero confundir, né? Mas é que o assunto é que confunde a gente. O B pertence a A, por causa que B está contido em A, né? Pois B contido em A. Então, satisfaz o fato dele pertencer a A. Então, todo menor elemento é, sim, um limite inferior. Só que do conjunto B. Ele é menor elemento de B e limite inferior do B. Então, aqui isso que está falando. Professor, menor... Fala de novo. Fala. Fala assim, calma. Sem ser na velocidade de um e-mail, né? Às vezes eu falo na velocidade de um e-mail do YouTube. Porque é o seguinte, ó, aqui, lembra que a definição de menor o menor se relaciona com todos. Menor o quê? É o menor elemento do conjunto B. Só que o conjunto B está contido em A. Se o Bzinho pertence a B, ele pertence a A, porque está contido. Então, satisfaz o fato dele pertencer a A, como é a definição de limite inferior. Por isso, todos os menores elementos de B são, sim, limites inferiores de... Por causa disso. Por causa que a definição é a mesma. Assim, a mesma... quase a mesma, né? Mas ele é um limite inferior. O menor elemento é um limite inferior de B. Então, nesse caso, esse problema também é o limite superior, né? Não, aí, limite superior é outra pergunta. Limite superior, eu posso falar, isso que eu afirmei, eu posso falar assim, todos os maiores elementos são também limites superiores de B. Todos os maiores elementos de B são também limites superiores de B, entendeu? Eu posso falar isso com maior superior, menor inferior. Por isso que eu estou falando. Eles usaram uma nomenclatura coerente, né? Imagina se tivesse invertido aqui, ia dar maior confusão. É menor com inferior, maior com superior. E nesse caso, só tem um elemento e ele é o mesmo, né? Porque, se não me engano, nós lá em cima, ele é uma ordem parcial. Aí tem a propriedade da antissimetria. Então, no caso, ele é o mesmo. A antissimetria, vamos lembrar aqui que ela A antissimetria é que se o x se relaciona com y e o y se relaciona com x, então é porque x é igual a y, tá? Se um se relaciona com o outro, se o outro se relaciona com um, eles são a mesma pessoa. Pessoa não, né? Mas enfim. Agora, o que você falou, Marcos? No caso, o maior elemento, o limite superior e o limite inferior vão ser, no caso, o elemento vai se tratar do mesmo elemento. Porque tanto o mínimo quanto o máximo vai ser o mesmo, por conta da propriedade antitransitiva.
E aí, na hora que um se relacionar com todos, e todos se relacionar com esse todos, na verdade, é ele próprio. Ah, tá. Agora eu tô entendendo. Peraí. Ah, tá. Peraí que... Tá, peraí que... É difícil responder essa pergunta aí. Você está por conta da antissimetria, né, que é se x se relaciona com y, y com x, eles são iguais. Você está dizendo se... Não, é porque Então, é porque é o seguinte, né, eu acho que se você pegar uma relação... É porque, assim, essa definição é independente dessa, tá? Só está usando a mesma letra para indicar que o Azinho pertence a A. Mas... Agora, se ocorreu... O que eu tava falando que no caso do limite superior vai ser o mesmo o elemento do limite superior vai ser o mesmo do limite inferior. Porque no limite inferior, ele não vai se relacionar com todos. Aí no caso do limite superior, o todos vai se relacionar com 1, mas por conta dele ser antitransitivo, A relacionar com B e B relacionar com A, implica que A é igual a B. Isso faz parte da demonstração que o senhor trabalhou na aula passada com a gente, por conta dele ser isso, mas parcial. Não, perfeito, mas é que o problema é que você está assumindo, se eu estou entendendo bem, que o limite inferior é igual ao limite superior. Então, assim, se ocorrer do limite inferior ser o mesmo do limite superior, então sim vai acontecer isso que você acabou de falar, de que... Peraí, deixa eu pensar. Vamos ver aqui. O limite inferior se relaciona com todos. Todos se relacionam com o limite superior. Ocorre que aqui está usando a mesma letra, né, só por questões pedagógicas, mas, por exemplo, aqui pode ser um elemento e aqui pode ser outro elemento. Então, vamos dizer assim, vamos supor que esse aqui seja um 2 e esse seja um 3, só para... Então, assim, se o 2 se relaciona com todos os demais, inclusive o 3, e o 2 se relaciona com o 3. Você está entendendo, Marcos? Acho que eu estou. É porque, o que você falou, por exemplo, se aqui for 2, se eles forem o mesmo elemento, quer dizer... se for o mesmo, é claro que... Mas se for diferente... Por exemplo, o 2 se relaciona com todos, inclusive com o 3. Inclusive você tem essa relação verdadeira, 2, R, 3. Então, o 2 é limite inferior e aqui o 3 é limite superior, entendeu? Então, é porque eu acho que do jeito que eu entendi bem que você pensou, é uma pergunta muito boa e muito difícil para responder, né? Mas pensa um exemplo numérico aqui, que o 2 é o limite inferior e o 3 é o limite superior. Mas você fez bem de lembrar que essa relação é antissimétrica. Se o 2 se relaciona com o 3 e o 3 se relaciona com 2, é porque 2 é igual a 3. Claro que não vai acontecer isso com 2, né? Mas... Enfim. Ou seja, se o 2 se relaciona com 3, o 3 não pode se relacionar com 2, porque 2 é diferente de 3. E é antissimétrico. Agora eu peguei a coisa, ele se relaciona com todos os x. Ele não fala que exclui ele próprio da relação. Ah, tá. Inclusive com ele mesmo, né? Inclusive, você está dizendo assim, inclusive vai ter o 2R2 e aqui também 3R3. Isso responde? Calma aí. Eu acho que... isso aí ajuda também. Isso aí ajuda. E Carielle, Camila, Juliana, tudo certo? Ai, professor, tá, né? Assim,
Na medida do possível, né? Na medida do possível, a gente vai... Um dia vai dar certo esse negócio. Ó, então, deixa eu apagar essa parte. Bom, aqui, e depois aqui ele tem uns... teria que voltar aqui para entender, ó. Vamos ver se dá só por aqui. Nesse argumento nesse material JJ.6, o item 6, o número 7 não é menor elemento desse conjunto aqui, né? Não é, porque o 7 não se relaciona com todos, então não é menor. Não, porque o 7 não está em C, porque para ser menor ele tem que se relacionar com todos, mas ele... É que a relação... Deixa eu lembrar, lá no JJ. Assim, ele pegou esse exemplo aqui, ó, que você está perguntando se é o menor com relação a L. Esse L é lower. A relação é o menor igual. Uhum. Nesse caso aqui não vai ter um menor elemento, porque não vai ter um elemento maior que... Um elemento vai ser maior que todos, porque o conjunto é infinito. Exatamente. Porque aqui ele está falando, eu não me concordando muito com esse argumento aqui, porque para ele ter... É porque no caso aqui é x maior que 7, e 7 não é maior que 7. Agora, se fosse maior ou igual a 7, ele pertenceria. Não, então, aí que tá, mas tem que tomar cuidado, é o seguinte, ó, o conjunto C é o dos maiores que 7, mas a relação, o L menor, o menor é com relação a L, ou seja, lower or equal, ou seja, menor igual, entendeu? Agora sim eu entendi. Deixa eu copiar isso aqui lá. Porque é o seguinte, ó, uma coisa, eu vou colocar ele aqui para a gente lembrar, ficar mais perto. Ó, uma coisa, porque assim, é porque a gente viu faz tempo, né? Ó, o L é a relação menor igual. O B é a relação maior, é esse conjunto aqui. Ó, o L é uma relação, o B não é uma relação. O B é um conjunto só, tá? O L é um conjunto de pares ordenados. É o L que é relação, o B não é, o B é um conjunto. O C não é uma relação, é um conjunto só. A relação é L. Ele está perguntando sempre aqui nesse exercício o L menor, ó. Ou seja, o menor com respeito à relação L. Você tem que pensar menor igual. Então, por isso que agora o argumento está certo. Vou ter que voltar aqui. Por que o 7 não é menor elemento de C? Com relação, não é é que faltou também, que ajudaria, não é um L menor, tá? É um L. E quem que é o L? Só lembrando quem que é o L. O L, você vai ter que lembrar que ele é o menor igual. É essa relação que está em jogo. Daí, por exemplo, se eu tivesse no C um maior igual, a resposta era sim. Porque aí o 7 se relaciona via menor igual com todos. Porque toma cuidado para não confundir. Uma coisa é esse conjunto montado com o maior igual. Outra coisa é a relação L, que é do menor igual, conforme dado no exemplo. Agora terminou de dar nó. Se o cérebro estava dando um nó assim, a gente vem, puxa, aí faz o nó inteiro. Mas estou brincando. Tá clareando. Bem longe, assim, parecendo aquela luz bem distante. Um vagalume a milhas e milhas. Sei. Mas é uma luzinha no fim do túnel. É muito... Mas vale a pena entender isso, porque o seu cérebro vai ficar mais robusto depois que entender. Porque realmente ele pega... Aí você sabe separar uma coisa da outra. Quando você domina essas coisas, você vira que nem o Neo do Matrix. Você domina as coisas, você consegue parar o tempo, assim, aí aquelas balas que vêm assim, você para ela assim, pega uma e joga fora.
O senhor é o nosso Quem oráculo. não viu Matrix... quem não assistiu, veja. Matrix 1, 2 e 3. Nossa, sensacional. Aí o 7... sim, mas olha só. O 7 é um limite inferior de C? Sim, porque o 7 é menor ou igual a todos eles e ele não está no C. Ele está no... Onde que ele está? Deixa eu pensar. Ele é o menor... Agora ele está no B, mas é que... o 7 é que aqui ele fala, ó... ele é um limite inferior de C, mas ele não faz parte do C. Ele faz parte de um conjunto que o C está contido nele. Vamos supor que o C estivesse contido... Vamos chamar de aqui, vai. Mas você não sabe quem que é o A, mas você sabe que o 7 está contido, não, pertence a... Entendeu? Então, o 7 pertence ao A, o C está contido, mas o 7 não pertence a C. Ele pode dizer que você tá contido no B. Acho que é o exemplo mais perto da gente. Pode ser isso, para ficar mais próximo, né? Verdade. Contidão, pertence, né? Porque uns contidos, outros pertencem. É o seguinte, so is every real number. Assim, da mesma forma com todos os números reais menores que 7. Tá, todos os números reais menores que 7 são limites inferiores. Não, por isso que eu queria colocar um A aqui, porque... Deixa eu voltar para o A, porque não precisa ser o B, tá entendendo? Um A qualquer que a gente não sabe. Porque até... se pensar, posso colocar R aqui. Isso eu quero dizer, não precisa ser aquele B. Aquele B foi um exemplo específico lá, tá? Também caberia, estaria correto se eu colocasse B aqui. Mas é que aí o argumento de colocar B aqui não valeria para o item 10, que é todos os números reais menores que 7 também são limites inferiores. Mas não qualquer número maior que 7. Ou seja, maior que 7 já não é limite inferior de C, porque você pega o 8, não se relaciona. 8 é maior que 7,1. E ele tem que ser menor ou igual para se relacionar. Porque é um L relação. A relação é o L. É o menor L. Agora ele falou outra coisa. Ó. Não, agora eu tenho um 11. O conjunto de todos... sim, olha que legal que ele escreve aqui. Ó. O conjunto de todos os limites inferiores de C é o conjunto x pertencente dos reais, tal que x menor ou igual a 7. Então, esse conjunto é o conjunto de todos os limites inferiores de C. E o C é esse aqui, ó. Ficou claro o que é o negócio? Mais ou menos. Calma aí, que eu olho pro 8, eu olho pro 11. Um momentinho. Tá, tranquilo. Deixa eu só chamar aqui esse conjunto, eu vou chamar de LD. Agora eu entendi. No caso, calma aí. Eu acho que entendi. Não é que eu penso que eu tô entendendo, eu presto atenção, não entendi, não. Não. Eu não tô lembrado da relação L. Sim, eu ponho aqui, ó. A relação L é isso aqui, ó. A relação L é isso, menor ou igual. Tá, agora eu consigo entender. Eu tava olhando pro maior que 7 ali, não tava entendendo. Não, isso aqui é só para construir esse conjunto aqui, tá? Isso aqui é só para construir o conjunto. A relação que nós estamos perguntando sempre é o menor ou igual. Tá. Agora sim. Porque no caso, aqui são todos os menores que 7, ou igual a ele, então
Se a relação é menor ou igual, então todos esses números aqui vão se relacionar com 7. Isso. Com C, com o conjunto C. Ele é um lower bound de C. Que são os maiores que 7. Então, é claro que do 7 para baixo, todos são maiores. Todos são menor ou igual ao maior que 7. Que é o C. E o 7 é o maior elemento do conjunto. Qual conjunto? Do LB. Por quê? Porque todos os elementos desse conjunto LB se relacionam com o 7, lembra? Então, se todos se relacionam com ele é o maior. Por isso, então, aqui, ó, ele é o maior. Eu acho que esse nome... O menor, e também o menor, porque vai se relacionar só com ele mesmo. Não, o menor é quando ele se relaciona com todos. Por exemplo, ó, o 7... se relaciona com todos os elementos de LB? Não, só se relaciona só com ele mesmo. Na verdade, é o mínimo. Tá. Tá, a resposta é não. Para essa pergunta aqui. Quis dizer que ele é o... Agora, peraí. Mínimo... Ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. Então, ele vai ser mínimo, né? Você está dizendo que o 7 é mínimo, porque o mínimo... Ah, não é. O mínimo é que ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. Então, nesse caso, vai dar 7R7. Ou 7L7, já a relação L. Então, exato. 7 é elemento mínimo de qual conjunto? De B. Ou LB. Peraí, B. LB, né? LB. Tá. Perfeito. Então, assim, o 7 é o maior elemento de LB, o 7 é o elemento mínimo de LB, e o 7 é o maior limite inferior de C. Então, agora que bagunçou, mas é agora que vai entrar a coisa boa. A coisa mais complicada. Peraí. Não, primeiro, bom, LB. A gente já viu que esse conjunto é LB, que eu chamei de LB por causa de lower bound, tá? Então, claro que ele é um lower bound. Tipo, essas coisas agora... que você... É porque... Não, eu não sou largada, só não sou tão vaidosa quanto essas... tipo, esses negócios de roupa, essas coisas, eu sou tipo, enjoadinha. Juliana? Oi. Juliana? Ah, sim, você estava com o áudio Alberto. Mas agora tá tranquilo. Então, esse conjunto é o LB. Como a gente viu que o 7 é o maior elemento, quando você pega o maior elemento de um lower bound, ele vai ganhar um nome especial, tá? Como ele é um lower bound, ele vai receber o nome de ínfimo. Mas ínfimo se ele for o maior. Então, mas vai aparecer daqui a pouco. Aqui ele está só adiantando. Mas olha o que aconteceu. Você pegou o conjunto dos menores elementos e pegou o maior elemento. E é fácil de lembrar, porque se você pegou o limite inferior, você vai pegar o maior. Se você tivesse pego o limite superior, você iria pegar o menor, tá? Não é tão difícil de guardar. Peraí, não, isso aqui foi eu que coloquei. Então, é o seguinte, deixa eu parar o vídeo, porque ficou longo e
Vou recapitular.